Olá, eu sou a Jacéia Netes, coordenadora do Departamento de Saúde dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre. Estou aqui para apresentar um episódio da série Bancário, Vida de Bancário. Qual é a tua história? E hoje a gente vai conversar com a Adriana Vardanega, bancária do Banco do Brasil. Oi, tudo bom, Joséia? É um prazer estar Oi, aqui. Adri, tudo bem? Oi, Joséia, tudo bom? É um prazer estar aqui falando Que contigo. bom, que bom. A gente está aprendendo a lidar com essas tecnologias, né, Adriana? Mas devagarzinho a gente vai Pois indo. é, né? Agora, devagarinho, a gente apanhou aqui para chegar nessa Mas esse é o entrevista, eu futuro, com os né? notes Esse é o estragados em futuro. casa, né? É É, é. bom, né? Me conta, Adriana. A gente quer saber qual é a tua história dentro do banco. Eu sempre começo dizendo assim, para muitos bancários, o trabalhar dentro do banco pode ser um filme de terror, um filme de romance, um filme de aventura, um drama. E aí, qual é a tua história? A minha história dentro do banco, eu acho que foi tudo isso, assim. Eu acho que foi um filme de aventura, de romance, de terror, e foi uma comédia, e foi tudo, né? Eu comecei no banco em 1993, eu entrei no banco, né, no Banco do Brasil, eu fiz o concurso público aqui em Porto Alegre, e na época deu um problema para assumir aqui em Porto Alegre, porque um pessoal que tinha chegado atrasado no concurso entrou com pedido de que fosse bloqueada essa chamada de concursados aqui de Porto Alegre, né? Uma liminar. Então, eles chamaram o pessoal da classificação geral, eles chamaram para o interior do estado, para cidades que não tinha aprovados ou que tinha não o suficiente para preencher as vagas, né? Daí eu assumi em Cambará do Sul, uma cidade no total, assim, contando com a grande Cambará, né, 7 mil habitantes. Era uma cidade muito pequenininha, muito pequenininha. E eu fiquei lá durante 3 anos. E daí lá teve um grande assalto, um dos assaltos mais violentos do estado, né? Eu estava lá dentro da agência e que eles demoliram a agência a tiro, né? Eu, inclusive, tive alguma experiência assim na coisa da arte da guerra, porque eu fiquei rastejando pelo chão com uma lata de lixo na cabeça e tiro, e tiro, e tiro e tal coisa. Acabou que eles fecharam a agência lá de Cambará do Sul, né? E eu voltei para Porto Alegre, para a agência Moinhos de Vento. Passei um tempo na agência Moinhos de Vento, depois para a agência Passo da Areia, onde eu fiquei lá 5 anos, eu fui caixa, e da Passo da Areia eu fui para a agência Comércio Nacional, né? Passei mais um tempo na Comércio Nacional, apareceu uma oportunidade na Moinhos de Andou novo, em depois eu muitas fui para compensação. agências. Muitas, Adriana, muitas agências. muitas agências, né? Eu não sabia dessa Eu sou história tipo do assim, assalto. não, assalto, esse de Cambará, depois teve a mulher bomba da Moinho de Vento, que foi um sequestro de uma colega, e ela chegou toda cheia de artefatos de bomba, assim, de manhã, quando eu estava, no caso, substituindo a tesoureira, eu tinha que abrir o cofre, né? E ela chegou numa segunda-feira toda cheia de bomba, assim, e foi um horror. Daí levaram, aí veio o pessoal, cercaram toda a quadra, veio o pessoal de bomba lá do esquadrão, e levaram todos os funcionários para preso. E Sério? depois, Sério é, isso? Que os sério, funcionários sempre tinha uma todos coisa tiveram que maluca. depor? Aí teve, não Todos, entendi. todos foram depor.
Todos os funcionários foram Todo mundo deportados. entrou no ônibus e todo mundo foi. Eu passei o dia inteiro lá, né? Por causa que levaram dinheiro e teve toda aquela coisa da bomba, de achar que a mulher estava realmente com bomba e as filhas em casa presas com os sequestradores, também com bombas. E daí? Essa foi mais uma situação difícil, né? Assim, de assalto, de sequestro e tal. E depois eu fui para a compensação, né? Trabalhei na compensação, trabalhei até na parte da noite. Depois a compensação fechou, eu fui para Curitiba, né? Eu trabalhei lá no imobiliário. Daí lá, a parte do imobiliário, eles passaram para São Paulo. Eu voltei para Porto Alegre, no Comércio Nacional, e fiquei um tempo no Comércio Nacional. Pegaram, fecharam o Comércio Nacional ali, a parte que eu atuava, mandaram para São Paulo, não, para Curitiba, aí me mandaram para Farrapos, né, para a agência Farrapos, e na agência Farrapos eu fiquei ali 3 anos, foi quando eu adoeci, lembra, né? Eu adoeci e Sim. saí de licença. Nossa, tu viveu grandes transformações dentro da estrutura do banco, né? Sim, Trabalhou na sim, compensação, que era aqueles centros grandes que se acabaram, né? Eu acho que eram as também próprias isso marca bastante de ver as agências e os setores sumindo, não? Sim, foi assim, ó, a gente ia saindo de um setor para o outro, ia fechando, e a gente passando para o outro. Eu trabalhei até numa lote, né? E ia fechando, e os funcionários sendo transferidos. Aí na parte da Comp, que era no tempo das trocas físicas, né? A Comp era os bancos todos trocavam, mandavam os cheques e tal para troca ali na Siqueira Campos, né? E tudo isso, de repente, com a troca por imagem, acabou, né? Daí tu tinha que ir arranjando um outro lugar para te ir. É, daí nos davam até oportunidade, tipo, eu fui para Curitiba no imobiliário, eu fazia análise da entrada do papel dos contratos e tal, das documentações para crédito imobiliário. Só que lá passou um tempo também, parece que tinha um outro estado, de repente, não sei por que razão, conseguia que aquele setor fosse para lá. Aí passavam para lá. Aí tu tinha que te realocar num outro lugar. E a gente tinha que estar sempre se adaptando, E se nisso adaptando. tudo, tu já tinha tuas filhas. Sim, eu tinha minhas filhas, né? Eu fui para Curitiba com as filhas adolescentes, até eu tive problema lá de adaptação delas, assim, porque é um lugar bem diferente do Rio Grande do Sul, né? Uhum. E uma das razões que eu quis voltar, né, para Porto Alegre. Para ter mais apoio aqui para as filhas, né? Porque eu criava elas sozinha, embora o pai delas mora em Camboriú, sempre deu o apoio e tal, mas elas viviam comigo, eu criava elas sozinha, e eu tinha que me adaptar a toda essa questão do banco, de mudanças e mudanças e mudanças, e mais criar minhas filhas sozinha, né? Quando eu aceitei Imagino. em Curitiba, foi um desafio muito grande, muito grande. Porque Adriana, lá eu tu aqui trabalhava. em poucos minutos que a gente está conversando, tu já contou aqui coisas é, que poucos bancários passaram, tipo tiroteio, tu rastejando no chão, mulher bomba ameaçando a agência toda, né? Eu imagino que isso tudo marque muito, né, as pessoas, marque muito quem estava ali vivendo isso, não? Assim, a, a, o tiroteio de Cambará do Sorte, e a gente tinha que se defender das balas, né? A gente tinha que se rastejar pelo chão. Eu me escondi no cofre com um colega meu, que tinha uma sala do cofre, e eles abriram a sala a tiro. Eles derrubaram a sala a tiro. A sala era pequena. E a gente tentando ver, tomara que não acerte em mim, né? E
isso aí foi bem marcante, assim, traumatizou toda a cidade. A cidade nunca tinha visto um assalto daquele nível, assim, não, nunca. A cidade ficou realmente, por um tempo, a cidade de Cambará do Sul ficou traumatizada, né? E depois disso, E ali no vai para Moinhos, Curitiba, volta, vai para Moinhos 2 vezes, tu foi parar na agência Farrapos. E o que que deu fui. mais errado lá que tu adoeceu? Assim, quando eu voltei de Curitiba, eu já voltei, deu um problema em Curitiba por conta da adaptação das minhas filhas lá, que me chamaram 3 vezes no colégio, que a minha filha teve uma crise de pânico, que ela já tinha, né? E quando eu voltei, eles tinham tirado minha comissão, porque eu tinha, eles acharam que eu ia dar problema. Tipo, eles não me deram nem um mês de adaptação para minhas filhas. Eles não aceitavam que eu saísse um minuto ou que eu fosse chamada num colégio por alguma razão, por mais rápido que fosse. Então, como eles tiraram a minha comissão e eu fui para Curitiba e aluguei apartamento, tudo contando com aquele dinheiro, Adriana, eu acho que a eu gente sem a está minha com um comissão eu não tinha como problema. sobreviver. Não queriam, então A gente eu está com fiz uma bastante queixa. problema, está travando muito a tua entrevista. Tu está travando muito. A minha internet, Vamos devagarzinho que a gente. quem sabe eu boto no Wi-Fi. Eu acho que se a gente parar, vamos conversando, o pessoal vai entender. Vai entender que tá difícil, a internet está ruim para Tá, todo mundo, né? Mas, enfim, tu estava contando da dificuldade tá lá já travando. em Curitiba, do teu descomissionamento por ter que sair mais cedo para pegar as filhas, acompanhar, né? Enfim, é uma realidade que muitas mulheres passam, né? A gente vê poucas mulheres em gerência nos bancos. Eu acredito que muito em parte pela essa dupla jornada, né? Pela responsabilidade que recai sobre as mulheres de serem as que promovem o bem-estar dos filhos, né? Eu Aí vi acho que isso no banco, assim, as que conseguiam geralmente eram casadas com colegas, né? Pessoas Adri, na minha situação, assim, praticamente impossível. Eu tentei, Adriana, elas ficavam assim, todas sem assistência, né? Se eu tenta trabalhasse conectar, todo dia de tenta conectar no Wi-Fi, tá? Eu fico aqui conversando com o pessoal enquanto tu tenta tá. colocar no Wi-Fi, tá? Vai devagarzinho aí, o pessoal vai entender que aqui ninguém é profissional não é Rede Globo, não é TV Gaúcha, é um sindicato tentando fazer comunicação na área de saúde. Então, é natural que as coisas nem sempre deem tão certinho, mas a Adriana já volta aí. E eu acho, quando eu convidei a Adriana para vir falar, era justamente por isso, porque eu sabia que ela tinha uma história muito rica de trabalho, assim, muito, ela, como dizem na psicologia, muita resiliência para suportar o que ela passou, né? Inclusive, ela, quando voltar aqui, ela conta para nós a questão de como é que foi o, o último trabalho dela, que sofreu questão de assédio, precisou se afastar. E eu vou falar que quando eu conheci a Adriana, quando ela chegou no sindicato, ela estava absolutamente desconfiada de todo mundo. Ontem nós conversando um pouco, ela disse assim que ela achava que todo mundo queria de alguma forma prejudicar ela, né? E que no sindicato ela teve percebeu uma outra realidade, né? Várias pessoas preocupadas com o bem-estar. Eu estava contando aqui, Adriana, que quando tu chegou no sindicato, tu chegou muito Hum. um gato escaldado, com muito medo de tudo, muito é, traumatizada, né?
E eu acho que a gente conseguiu te ajudar a superar uma fase difícil, né? Olha, quando eu cheguei no sindicato, eu não estava mais nem, eu acho que eu não me considerava uma pessoa que estava de posses assim das minhas faculdades mentais, né? Eu enxergava a ameaça por todos os lados. Eu achava que todo mundo queria me prejudicar de alguma forma. Eu não acreditava mais em ninguém. Eu não acreditava. Eu fui no sindicato mesmo sem acreditar por desespero, assim, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia se eu pedia demissão. Eu não sabia. Eu não tinha mais condições de continuar e eu estava. Foi quando eu senti assim que ou eu fazia alguma coisa ou eu ia morrer. Eu ia morrer. Eu fui para lá porque eu achei que ia morrer. Não só enlouquecer as minhas filhas, que eu já estava enlouquecendo minhas filhas, a minha, não tinha mais condição de conviver comigo. Eu achei que realmente eu ia morrer. E foi ali que eu encontrei vocês. Tu lembra da minha situação? Era terrível, Eu era, lembro era como se fosse difícil. hoje o dia que tu chegou lá. Eu era uma pessoa desesperada, uma pessoa totalmente fora do centro, desequilibrada, assim. Tudo que me falavam, eu chorava, eu não sabia, eu achava, não, é mais uma pessoa que quer me prejudicar, é mais uma. E então foi difícil, eu tive várias sessões também com o André, né, que ele conversou comigo, e tu sempre me dizendo, não, eu confia em mim, confia em mim. Eu pensava, como eu vou confiar em alguém, né? E eu confiei em ti, sabe? Eu nunca me arrependi de ter confiado em ti, porque tu tem a boca santa, né? Você, tu diz até a data, tu diz até o prazo, não, e tal, o tempo, não sei o que, não. Ela é o que? Evidente, e A realmente tudo gente mais ou aconteceu menos. com. Eu digo sempre que o diabo é diabo, não por ser o diabo, mas por ser velho. Eu estou há muitos anos fazendo saúde do trabalhador, então a gente sabe mais ou menos como é que as coisas vão se desenrolar. E eu lembro que eu disse para ti: tu vai te aposentar no banco e tu vai te aposentar a hora que tu quiseres. E foi isso que Tu aconteceu, falou, não? falou para mim, tu vai te aposentar a hora que tu quiser. E eu pensei, como eu não tenho tempo ainda, como eu vou conseguir, né? Porque eu pensava, eu vou ficar 15 dias afastada e depois eu vou voltar para lá e eu vou passar mais um tempo e eles não estão ajudando nada no meu retorno, eles estão, sabe, o que eles querem realmente é que eu saia, principalmente me prejudicando, né? Eu sentia isso. E eu consegui ficar um tempo afastada, me tratar. Eu tive, né, com psicólogo, aí o André, no caso, ele atende de emergência, né, no início, depois eu fui encaminhada para outros profissionais, e os profissionais, assim, os advogados também da AVM ali, me ajudaram demais, sempre recorrendo das decisões, sempre muito rápidos, né? Sempre uh, não deixando que a Deu coisa certo, né? A parasse. gente fez o que tinha que fazer, né? Se a Vocês gente se fizeram, José, propõe, eu não quero é um puxar serviço saco que se aqui. propõe a cuidar, a gente tem que cuidar, né? Vocês E fizeram. eu te convidei porque justamente a gente quer histórias inspiradoras, histórias de bancários que passaram por drama, passaram por situações de terror, como tu narrou aí da questão do assalto, né? Mas que no final teve uma superação, né? Sim, sim, E eu acho que tu viveu ontem, isso, tá vivendo isso, né? ontem mesmo eu estava pensando assim, sabe, me lembrando das coisas que foram divertidas, né? Porque não é assim tudo que tudo seja, né? Trabalhar é ótimo, trabalhar é uma maravilha, ter colegas de banco, o ambiente, assim, trabalhar é muito bom. Só e houveram muitos momentos muito bons, assim, divertidos, alegres e tal. O que aconteceu é que talvez o banco tenha adoecido junto comigo num determinado período, assim, que o banco, os colegas
começaram a ser muito, muito cobrados, e aquele lado sobrevivência, sabe? Aquele lado, eu vou sobreviver e pronto, agora não existe mais ninguém. Se tiver que destruir quem tiver no meu lado, eu vou destruir para que eu consiga ficar pendurada aqui nesse galho. Eu acho que aconteceu isso, assim, no momento, a empresa se transformou numa coisa que estava deixando adoecidos os funcionários, sabe? Exatamente isso. Tanto que a gente fez um documentário anos atrás, que o nome é Quem está doente é o banco. E Sim, quando uma instituição está doente, quem está ali, quem trabalha dentro dela, tem uma grande probabilidade de adoecer. Né? E não é culpa uma sua, não é empresa do muito doente. indivíduo. Quem está doente, como a gente diz, quem está doente é o banco. Né? E eu acho que Isso o tem que André perder. fala seguido isso, só não adoece quem não é humano. Porque perceber, sentiu o que tu relata aí, uma guerra, um colega passando por cima do outro, eu tenho que sobreviver em detrimento de ti, isso é muito, atinge demais a saúde das pessoas, né? Atinge muito. É, isso porque a gente convive muito tempo lá dentro e começa a se considerar praticamente até uma família, sabe? E quando tu vê o teu colega e que ele está disposto a tudo para conseguir ficar naquele lugar, ou conseguir um cargo melhor, ou conseguir agradar quem está na chefia momentaneamente, na superintendência, né? Quando tu vê que essas pessoas estão dispostas a tudo, elas não têm mais limites, elas, e principalmente quando tu é um funcionário que talvez, se eles te assediarem, eles vão agradar umas certas, né, pessoas que têm esse tipo né, de conduta, que gostam de saber que uma chefia está sediando colegas que não são bem vistos dentro do banco, né? Por exemplo, tu assediar pessoas que não são bem vistas dentro do banco é um fator de reconhecimento perante a determinadas pessoas que estão a alguns níveis acima, que estão dando as coordenadas para o banco, né, regionais, né, coordenadas regionais. Eu não acredito que isso seja até a nível nacional, ou né, o Banco do Brasil é um banco do país inteiro. Eu acredito que esse tipo de conduta que eu presenciei, que me adoeceu, eu acredito que não é só aqui no Rio Grande do Sul, né, mas aqui no Rio Grande do Sul foi muito, muito, muito forte, assim, né, pelo menos na agência Mas Farrapos, passou, onde eu né? tive. Olha, passou, O que que tu vai passou. Agora sentir? tá O que que aqui. tu vai sentir? O que que tu sente de falta desse período Banco do Brasil? Eu sinto, né? Eu sinto falta porque eu ia trabalhar todo dia, né? Eu tinha minha rotina, eu gostava de estar sempre me atualizando, assim, porque eu trabalhei em muitos lugares, porque eu sou muito curiosa, né? Então, quando eu cheguei no banco, assim, o banco para mim, era um parque de diversão, assim, tinha de tudo que é setor, e eu tinha curiosidade de tudo, eu não podia ficar, eu nunca fui muito de carreira, assim, eu tinha curiosidade sobre o banco, e eu queria conhecer tudo no banco, como era tudo no banco. Então, eu gostava de tudo, tudo, tudo. Assim, eu gostava muito de trabalhar. Eu só, assim, como com os colegas bancários, na maioria, a gente não gosta daquelas metas abusivas que tu sabe que não tem nem como alcançar, né? Às vezes é um produto que a gente sabe que é um produto que tu não venderia para os teus familiares, que tu tem que oferecer para todo mundo e tu tem que convencer a pessoa de que uma coisa é ruim é uma coisa boa, né? E isso vai contra os teus valores. Se tu é uma pessoa com valores, tu não vai dizer para alguém, enganar alguém, tu não estudou, tu não fez concurso, tu, sabe, eu não me formei, eu não passei minha vida estudando para enganar pessoas e dizer para elas, não, faz isso aqui é bom, mas eu sei que não é, né? Eu sei que não é bom.
Então, isso Isso a gente adoece. tem. Eu tenho ouvido muitas queixas, especialmente de bancários bem jovens, do quanto de falta de ética eles têm que ter para poder fazer o trabalho, né? Eu acho que a tua geração lá no banco talvez tenha sentido mais, porque tu entrou num trabalho bancário e quando tu saiu, tu estava num outro tipo de trabalho bancário, que é voltado para vendas, para produtos, né? E não num papel social de banco, né? Não, quando eu não tive muita sorte, porque quando eu entrei no banco em 93, já estava mudando, tá? E eu entrei em Cambará do Sul e tinha lá, como o pessoal era um local de que não tinha muita alta renda, sabe? E a gente era muito pressionado a vender seguro de residência e tal. E eu me lembro de ter, assim, meio que ameaça, né? Eu de ter fechado uns seguros de residência com o meu dinheiro, né? Eu fazia o seguro e dizia para as pessoas, não, eu pago, porque eu estava recém entrando em período de experiência e meio que me deixava assim, ó, ou tu faz, ou, né, existia uma ameaça no interior, principalmente, que estava longe né, que era meio uma terra sem lei, aí valia tudo para ameaçar um funcionário. Daí muitos funcionários faziam os produtos que era da Meta, né? Eles faziam, pagavam, no caso, no caso, fiz produtos da Meta, paguei para os outros até, inclusive, quando eu entrei no banco. Mas lá em Cambará também era longe, né? Lá não tinha quem fosse fiscalizar um gerente que agia errado, né? Que difícil, e que resistente tu foi ficar num trabalho tão degradante por um lado, mas por outro lado também é um trabalho que te trouxe até aqui, né? Que permitiu tu cuidar criar tuas filhas, e que tu mesmo diz assim, teve coisas boas também, né? Uma das coisas que me marcou é que diz assim, que tu gostava muito das festas da Eu agência, que gostava, era eu adorava as divertida, festas. né? As festas do banco era assim. Até a Farrapos, que foi o lugar que eu adoeci, era o lugar que tinha mais festa, né? E a gente era como fazer uma festa onde todo mundo se conhecia profundamente, né? Porque a gente passava o dia junto. Então, mesmo que tu bebesse, dissesse bobagem, fizesse bobagem, a, a gente se conhecia, então ninguém se surpreendia com nada, né? Eu gostava muito das festas, assim, colegas, geralmente fora daquele ambiente, o pessoal bebia, já soltava a franga, já não era mais assim tão né, competitivo como dentro da agência, né? Nas festas as pessoas se soltavam mais e como a gente tinha intimidade assim da convivência, a gente se divertia, né? Divertia. É, tomara que tenha, hoje em dia ainda esteja acontecendo muitas festas, né? Para o pessoal desopilar um Eu pouco daquele desejo. dia a dia, né? Eu acho que os bancos, o Banco do Brasil ou qualquer outro banco, sabe, não precisa. Porque eu acho que os bancos lucram muito. E essa questão da meta por mais e mais e mais é só competitividade entre eles. Não é porque eles não lucraram, é que eles não querem que alguém lucre mais que eles, um outro banco lucre mais. Então, assim, eu acho que pode oferecer, eu sempre pensei, tu pode oferecer o melhor produto para o cliente, as duas partes podem levar vantagem. O cliente leva vantagem, o banco leva vantagem. Não precisa trabalhar sabe, de uma forma onde o banco leve mais vantagem que o cliente, porque tudo que é errado, tudo que começa errado, para mim, eu sou assim, eu sou muito cristã, né? Eu acho que o erro é o seu próprio castigo, né? Tudo que começa errado ou que é errado, ele não tem, ele não tem continuidade. Vai chegar um momento que ele vai acabar, sabe? Tu pode trabalhar de uma maneira correta e ter uma longa vida, ou tu pode trabalhar de uma maneira errada e vai ser eliminado,
que tudo que foi errado nesse mundo foi eliminado, né? A longo prazo, acaba sendo derrubado. O erro, ele Deixa eu te acaba sendo. perguntar, está escrevendo? Eu, assim, ó, eu tenho uns rascunhos antigos e tal, que eu publiquei aquele meu livro, né, de ficção, ano passado, e eu tinha outros pela, pela metade, assim, que eu tinha meio que parado para fazer aquele, e não estou escrevendo agora, mas tenho a intenção de continuar escrevendo, né? Tenho intenção. Escreve, Adri, escreve. Escreve a tua história de bancária. Olha, assim, ó, a minha história é muito legal, assim, de bancária, assim, porque eu acho que serviu para a experiência, né? Mas talvez um dia, quem sabe, né? Eu gosto muito de É, ficção, né? Eu gosto de ficção e talvez eu continue nessa linha aí. E eu não escrevo com o meu nome, né? Eu escrevo com pseudônimo, então não tem muito a ver com a minha quero vida, ver né? outros livros, Adri. Quero ver outros Ai, livros. já sei. Mas eu Por conta de gostei vocês. muito de conversar contigo. Gostei muito da Ah, já nossa sei. conversa. Eu sempre gosto de conversar contigo. Para mim, tu é uma pessoa muito especial. Não estou aqui, sabe, rasgando seda. Tu foi uma pessoa que, nossa, no meio da escuridão, foi lá e me puxou para cima, sabe? Tirou a cruz das minhas costas e carregou para eu me levantar do chão, sabe? E isso, assim, eu nunca vou esquecer, né? Nunca, nunca, jamais. Eu te agradeço por tu ter essa imagem de mim. Eu não sei se eu sou isso tudo, Adri, mas eu É, sei que eu é, procuro trabalhar com o coração e muito com a razão também, né? sim, Então, as sim, coisas têm que ser sim. equilibradas para dar certo. Eu te Eu sei agradeço que tu vai. demais, André, por tu estar aqui esse tempo com a gente. Acho que os bancários vão gostar de te ouvir. E não sei se tu quer deixar uma última mensagem para os bancários, assim, para as bancárias. Ah, eu primeiro quero agradecer que tu ter me convidado, né, para falar aqui. Eu estou bem feliz por isso. E para os bancários, eu acho assim, ó, tudo é experiência na vida. A gente tem que passar. Eu acho que eu tinha que passar por toda essa experiência, ter trabalhado com o público uma vida inteira para conhecer o ser humano, conhecer, sabe? É uma forma de crescimento espiritual. Eu caí no momento que eu estava fazendo, agindo contra os meus valores. Então, a questão é, dá para trabalhar no banco, dá para trabalhar em qualquer empresa, mas nunca haja contra os seus valores, porque aquilo ali não tem muito prazo de duração. Uma hora tu vai adoecer, tu vai lutar contra ti mesmo o tempo inteiro. Isso não tem futuro. Muito sábio isso, Adri. Trabalhar com a verdade, né? Com o que é Trabalhar com a verdade. verdadeiro. É. É. Muito obrigada, Adri. Te agradeço. Um beijo. Vamos continuar juntas em 2021, 2022. Beijo. Por mim, Tchau. sempre. Tchau. Tchau. Bom, vocês vão assistir aí a entrevista inteira da Adriana e convido quem quiser participar, procure a gente, pode ser no meu celular, no celular você cuida, liga no sindicato, manda um e-mail, que a gente quer contar a tua história, para que muitos bancários vejam que não estão sofrendo sozinhos, que não tem por que ficar sozinhos, que tem que vir para o sindicato. A história da Adriana mostra isso, o quanto que o trabalho do sindicato pode fazer pela saúde e pela segurança do trabalho daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Um abraço, seguimos juntos.